Olá amigos do meu canal no YouTube, eu sou o professor Demócles Rocha e neste vídeo apresentarei a resolução de dois problemas aplicando o Teorema de Pitágoras. Se você apoia esta iniciativa, já deixe o seu like. Se quiser ficar sabendo sempre que a gente lançar um novo vídeo por aqui, inscreva-se no canal e acione o sininho das notificações. Vamos lá! Em cada um desses dois casos aqui, a gente deseja determinar a medida desconhecida, que neste caso está representada pela letra x e neste caso está representada pela letra y. Vamos começar por aqui primeiro. Temos aqui um triângulo retângulo. A gente reconhece isso pela presença do ângulo de 90 graus. Em um triângulo retângulo, em oposição ao ângulo de 90 graus, você tem o lado que corresponde à hipotenusa. Os outros dois lados, os lados menores, são chamados de catetos. De acordo com o Teorema de Pitágoras, o quadrado da medida da hipotenusa é igual à soma dos quadrados das medidas dos catetos. Isso nos permite escrever o seguinte: x ao quadrado, neste caso, é igual à soma de 10 ao quadrado com 24 ao quadrado. O quadrado da medida da hipotenusa é igual à soma dos quadrados das medidas dos catetos. Neste caso, um cateto mede 10 centímetros e o outro 24 centímetros. Resolvendo esta equação, poderemos determinar o valor que corresponde a x. Vamos lá! Por enquanto, eu vou repetir o que nós temos aqui do lado esquerdo da igualdade e vamos começar a trabalhar com essas potências. 10 ao quadrado é 10 vezes 10, que, portanto, é igual a 100. E a este valor, a gente ainda vai adicionar o quadrado de 24. É o mesmo que 24 vezes 24. Se você não sabe de cor quanto dá, é só multiplicar. 24 vezes 24. Fazendo a continha, vemos que o resultado é 576. 24 ao quadrado é 24 vezes 24 e dá 576. Beleza! Para seguir em frente, eu vou continuar repetindo o que temos aqui do lado esquerdo da igualdade. Agora, do lado direito da igualdade é muito fácil. 576 mais 100 dá 676. X corresponde a um número positivo, pois ele corresponde à medida de um dos lados de um triângulo. E x ao quadrado, isto é, x vezes x, dá 676. Então, estamos procurando um número positivo, que multiplicado por ele mesmo, dá como resultado 676. Já vimos que 24 vezes 24 dá 576. Então, o número procurado deve ser maior do que 24. Já que 676 termina em 6, eu vou testar o número 26. Eu vou fazer isso porque 6 vezes 6 é igual a 36, que termina em 6. Então, 26 vezes 26 vai dar um resultado que termina em 6. Eu acho que é 676. Vamos conferir. Realizando a multiplicação, realmente 26 vezes 26 dá 676. O número positivo que multiplicado por ele mesmo dá 676 é o 26. Isso significa que neste primeiro caso, x é igual a 26 e a unidade de medida é centímetros. Professor, você pode revisar rapidamente o que você fez? Claro que sim. Temos aqui um triângulo retângulo. Aqui está o ângulo de 90 graus. Em oposição a ele, temos a hipotenusa. Os outros dois lados menores são os catetos. De acordo com o Teorema de Pitágoras, o quadrado da medida da hipotenusa é igual à soma dos quadrados das medidas dos catetos. Um mede 10 e o outro mede 24. Aqui está. 10 ao quadrado é igual a 100, 24 ao quadrado é igual a 576. 100 mais 576 dá 676. Então, x ao quadrado, isto é, x vezes x, é 676.
e x é um número positivo, pois corresponde à medida de um dos lados de um triângulo. Então, encontramos o número positivo que, multiplicado por ele mesmo, dava 676. Como esse número é o 26, x é igual a 26. 26 o quê? 26 centímetros. Deixa eu apagar essas continhas aqui e vamos partir para o próximo exemplo. Temos também um triângulo retângulo, você percebe a presença do ângulo de 90 graus. Em oposição a ele, você tem o maior lado, a hipotenusa, cuja medida agora é conhecida, 20,5 centímetros. Os outros dois lados menores são os catetos, e um deles possui a medida representada por y. É isso que nós vamos determinar, a medida dele. De acordo com o teorema de Pitágoras, o quadrado da medida da hipotenusa, veja que a hipotenusa aqui mede 20,5 centímetros, então o quadrado de 20,5 deve ser igual à soma dos quadrados das medidas dos catetos. Um cateto mede 20, o outro mede y, então 20 ao quadrado mais y ao quadrado. Então vamos em frente. Do lado direito da igualdade, temos 20 ao quadrado. É o mesmo que 20 vezes 20, que dá 400. Além disso, ainda temos mais y ao quadrado. Agora, do lado esquerdo da igualdade, temos 20,5 ao quadrado. Isso é o mesmo que 20,5 vezes 20,5. Fazer essa continha é muito fácil. Inicialmente, a gente multiplica como se os números não tivessem vírgula. Quando encontramos o resultado, a gente vai colocar a vírgula. Aqui nós temos uma casa decimal, aqui nós temos uma casa decimal. No total, duas casas decimais. Uma, duas. A vírgula fica bem aqui. 20,5 vezes 20,5 é 420,25. Então, 20,5 ao quadrado é 420,25. Deixa eu apagar essa parte aqui. E aqui está o resultado. Nosso objetivo, ao final, é determinar o valor de y. Para que ele fique sozinho, eu vou subtrair 400 dos dois lados. Do lado direito da igualdade, subtraindo 400, ficamos apenas com y ao quadrado. Agora, do lado esquerdo, temos 420,25. Subtraindo 400, sobra apenas 20,25. Agora, se 20,25 é igual a y ao quadrado, então você concorda comigo que y ao quadrado é igual a 20,25. Beleza! Deixa eu colocar isso tudo aqui um pouquinho mais para cima. Eu acho que aqui está bom. Vamos continuar escrevendo aqui em cima. Como vimos, y ao quadrado é o mesmo que 20,25. Para facilitar as coisas, vamos escrever isso aqui na forma de fração. A gente coloca um traço de fração. Acima, a gente escreve o número sem a vírgula. Aqui está. E como a gente tinha duas casas decimais após a vírgula, a gente coloca o 1 seguido de dois zerinhos abaixo do traço de fração. 20,25 é o mesmo que 2025 sobre 100. Y corresponde a um número positivo, pois ele corresponde à medida de um dos lados de um triângulo. Além disso, y ao quadrado, isto é, y vezes y, é igual a 2025 sobre 100. Isso significa que para calcular o valor de y, basta determinar a raiz quadrada dessa fração aqui. Para tanto, basta calcular a raiz quadrada do numerador e a raiz quadrada do denominador. A raiz quadrada de 100 é 10 e a raiz quadrada de 2025 é 45. Se você quiser verificar, multiplique 45 vezes 45, você verá que dá 2025. Para finalizar, eu vou preferir deixar o resultado na forma de número decimal. 45 sobre 10 é o mesmo que 4,5. Como aqui eu tenho um zerinho, aqui eu tenho uma casa decimal. E a unidade de medida, nesse caso, é centímetros. Nesse segundo item, podemos concluir que y é igual a 4,5 centímetros. Professor, você pode revisar o que você fez? Claro que sim.
Neste triângulo retângulo, a hipotenusa mede 20,5 centímetros. Ela fica em oposição ao ângulo de 90 graus. Os outros dois lados menores são os catetos. De acordo com o teorema de Pitágoras, o quadrado da medida da hipotenusa é igual à soma dos quadrados das medidas dos catetos. No caso, um cateto mede 20 centímetros e o outro mede y centímetros. Ok, 20 ao quadrado é 400, eu escrevi aqui. 20,5 ao quadrado deu 420,25. Agora, para que a gente deixasse o y sozinho, dessa linha para essa daqui, eu subtraí 400 dos dois lados. Do lado direito ficou apenas y ao quadrado. Do lado esquerdo, ao subtrair 400, ficou apenas 20,25. Se 20,25 é igual a y ao quadrado, então y ao quadrado é igual a 20,25. 20,25 é um número decimal, pode ser escrito na forma de fração decimal. É o mesmo que 2025 sobre 100. Agora, y corresponde a um número positivo, pois representa a medida de um dos lados de um triângulo. Além disso, y ao quadrado é igual a essa fração aqui. Então, y é igual à raiz quadrada dessa fração. A raiz quadrada de 100 é 10, a raiz quadrada de 2025 é 45. 45 décimos é o mesmo que 4,5. Então, y é igual a 4,5 centímetros. Esta é a medida desse lado aqui. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado. Se ele ajudou, deixe um comentário com uma carinha sorrindo, eu vou gostar de ver. Se você quiser continuar praticando, temos aqui esses exercícios para você. Em cada caso, determine o valor que corresponde à letrinha. Qual que é o valor de A, qual que é o valor de X, qual que é o valor de Y. Se você conseguir resolver, deixe um comentário com a sua resposta, eu vou gostar de ver. A gente fica por aqui, um abraço e até a próxima. Tchau!